Até onde vai a falta de respeito? Qual é o limite da ética na internet? Qual é o limite do bom senso? Onde foi parar a vergonha na cara das pessoas? Onde foi parar a dignidade? O que a gente está vendo agora é um bando de urubus oportunistas que estão aqui no YouTube fuçando a vida da Preta Gil de cabo a rabo para falar mal de uma mulher que está morta. E quem é você nessa história? A pessoa que vai lá assistir? Saiba que você que vai lá assistir está assistindo muita coisa mentirosa. Gente que pega fofoca, coisa antiga, coisa que foi deturpada e traz para um vídeo para que você assista, para que você dê views para essa pessoa, que você dê likes e ela ganhe dinheiro em cima da morte de uma pessoa. Uma pessoa que morreu de forma cruel. Porque a forma como essa criatura tentou viver, como esta doença, que eu não gosto nem de falar o nome, devastou a vida dessa criatura. Não, na minha cabeça não tem algo mais cruel do que essa doença. Ah, mas ela gastou milhões para viver, porque ela pode, né? Ela era rica, podia, gastou milhões para viver. Se fosse você não gastaria milhões pela sua vida se você tivesse? Ou você ia preferir morrer? Então, assim, eu vim gravar esse vídeo, eu não ia falar sobre a Preta Gil, mas eu resolvi gravar esse vídeo por ver inúmeros vídeos mentirosos, lacradores, gente querendo tirar proveito da morte de uma pessoa. Ah, mas você não conhece o outro lado da Preta Gil. Você não conhece o lado que não era da artista. Ah, levam até para o âmbito político. O que ela falou do Bolsonaro, a força das palavras. As palavras têm força. Olha o que ela falou do Bolsonaro, da bolsa de colostomia do Bolsonaro. E hoje quem estava lá era ela usando uma bolsa de colostomia para o resto da vida, que nem aconteceu, porque nem resto de vida ela teve. Mas a pessoa infere isto aqui, a verdade. A verdade dela. Para essas pessoas, a verdade delas é a seguinte: ah, ela falou mal do Bolsonaro, nem teve uma sobrevida, nem pôde usar a bolsa que seria para uma vida inteira, morreu. Então, foi justo o que aconteceu? Olha a justiça divina. Quem é você para falar de justiça divina? Quem é você? Você é Deus? É isso? Você é o grande julgador, porque eu acredito que Deus nem julga a gente. A gente não está aqui para falar de religião, a gente não está aqui para falar de política, a gente está para falar de respeito. Respeito! Vocês sabem que um pai e uma mãe vieram assistindo durante meses a morte de um filho? Ou melhor, de uma filha? Sendo que eles já tiveram um filho que morreu tragicamente. Vocês têm noção do que é isso? Um pai e uma mãe perderem um filho tragicamente num acidente de carro. Do nada. E, por outro lado, assistir a morte dia a dia, semana a semana, mês a mês, da própria filha. Só quem já teve alguém na família com essa doença sabe do que eu estou falando. Porque essa doença, quando chega num estágio desse, a gente sabe que é muito difícil a pessoa escapar, é que sabe o que é isso. É que vai entender o que eu estou falando. Gente, vocês têm noção do que essa moça passou?
Eu tento falar moça, eu ia falar menina, porque eu olho para Preta Gil, eu não vejo uma mulher, eu vejo uma menina. Porque ela era tão jovem. O que é 50 anos? Ela tinha pelo menos para viver uns 30 anos. E essa doença veio e devastou a vida dela, acabou com a vida dela. Ela deixou um pai, deixou uma mãe e um filho, o único filho dela. E sabe como essas pessoas estão agora? Devastadas, sofrendo, chorando, enquanto tem um monte de gente aqui na internet pensando como tirar proveito disso. As pessoas falam que a imprensa é um bando de urubu, a gente cansa de ouvir isso, né? Eu sou da imprensa, trabalhei anos na imprensa, hoje não trabalho mais. Para quem não sabe, eu sou jornalista e publicitária. Nunca tive a oportunidade de entrevistar a Preta Gil, infelizmente. Mas se eu tivesse, com certeza, eu ia dizer para ela a admiração que eu tenho por ela, pela pessoa que ela é. Eu digo porque eu não acredito que a pessoa acabe, que a pessoa morra e acabou. Então eu diria para ela que exemplo de alegria, de vivacidade, de força, de coragem. E para além disso, que grande empresária que ela era. Quantas pessoas essa moça empregou? Quantas famílias ela ajudou a sustentar? Mas as pessoas vão procurar o que é ruim, que elas nem sabem se é verdade, para falar na internet, para ganhar like, ganhar view. Elas não levam em conta que a Preta Gil tem um pai idoso, uma mãe idosa, um pai de 83 anos, um senhorzinho, que um dia pode abrir, né? Vou ver o que estão falando da minha filha daqui a uns dias, as homenagens, para eu lembrar da minha filha. Aí vai abrir o YouTube e vai ver lá. Saiba quem era a Preta Gil por trás da cantora. Ah, o lado B de Preta Gil. E por aí vai. A criatura nem foi velada ainda. Nem foi velada. O velório ainda não aconteceu. E as pessoas estão falando mal. Porque gastou milhões. Ah, porque ela era assim no trabalho. Ah, porque não sei o quê. Cara, a pessoa morreu, cara. Cala a sua boca. Cala a porra da sua boca, mano. Até pessoas que têm perfis religiosos aqui no YouTube estão falando sobre isso. Como se fosse uma cobrança divina. Quem é essa pessoa para dizer isso? Quem nesse planeta pode julgar isso? Quem pode dizer e afirmar que porque ela fez isso ou aquilo, ela morreu por causa disso e daquilo? Pelo amor de Deus, gente. Calem a boca de vocês. Respeitem a família. Respeitem a história dela. Ninguém merece isso. E se é assim como vocês estão dizendo, não é? A força das palavras, a força da palavra de vocês, amanhã pode virar contra vocês. Pode acontecer o mesmo com vocês, vocês não estão falando dela? Por que não aconteceria com vocês? Não é esse Deus que vocês acreditam? Punitivo, vingativo? Então, por que ele não faria isso com vocês também? Se ele fez com Preta Gil, por que ele não faria com vocês? Então, ponham a mão na consciência de vocês. Olhem a quantidade de seguidores que vocês têm nas redes sociais de vocês, o quanto vocês influenciam as pessoas e parem de falar merda. Parem de estimular o ódio, o rancor. Ah, bem feito. Que bem feito, cara. Que bem feito. Só falta falar, né? Só falta falar. Estou feliz. Só falta isso. Chega. Não é mais uma questão de empatia, de solidariedade, de respeito só. É de humanidade. Tenham humanidade. E se fosse com uma pessoa da sua família, você ia gostar que fizessem isso? O que estão fazendo com a Preta Gil? Acho que não, né? Acho que não. Falta humanidade, coração. Bote seu coração. Não pensa com a sua cabeça, não. Bote seu coração na história antes de você pensar em fazer um vídeo difamatório, um vídeo vexatório.
contra uma pessoa que já está morta. Tenha vergonha na sua cara. Tenha um pouco de hombridade. Eu, se fosse a família da Preta Gil, futuramente, quando eles estiverem mais tranquilos, processava todos vocês que falaram todas as arbitrariedades que a gente está vendo aí no YouTube. Tudo que vocês disseram, processava um por um, para vocês aprenderem a ser gente, a ter um pouco de vergonha na cara, a ter um pouco de humanidade, a ter respeito, a ter amor no coração de vocês. Se bem que é difícil, né? Porque amor, ou você sente ou você não sente. Não é ninguém que obriga, não é lei que obriga, não é indenização que obriga. Ou você sente ou você não sente. Ou você é uma pessoa boa ou você não é. Então aí já não tem jeito, né? Eu, por exemplo, não ia falar, não ia gravar sobre isso. Eu não ia gravar sobre a morte da Preta Gil. Vocês viram que eu não gravei nada, eu não falei nada. Mas nos primeiros dias, a gente já sabia que isso ia acontecer, óbvio, todo mundo já sabia. Gente, vocês sabem o que é abrir o seu corpo inteiro e tirar quase todos os órgãos lá de dentro? Vocês sabem o que é isso, gente? Depois costurar tudo, a pessoa ficar com quase nada, com mais ou menos 1 centímetro de intestino. Cara, só uma super pessoa, eu não digo nem mulher, eu não estou botando gênero aqui, só um super humano aguentaria isso, porque muitos morrem nesse tipo de cirurgia. E ela aguentou. A garota é tão raçuda que ela aguentou. A ponto do pai dela, seu Gilberto Gil, falar para ela: minha filha, se tiver muito difícil para você, vai, minha filha. Vai, minha filha. Sabe, um pai chegar num ponto desse, olha o sofrimento desse pai. Para ele próprio chegar para a filha, reconhecer a situação dela e falar: minha filha, abre mão da vida. Você vai sofrer menos, vai. Gente, isso é muito triste, isso é muito. Eu vou confessar para vocês, eu chorei dias e dias e dias, eu me emociono de falar. Eu chorei muito, mas muito, como se fosse uma pessoa da minha família. Porque ela transmitia tanta vida, transbordava tanta vida. E para mim, ainda não é verdade, ainda não caiu a ficha. Para mim, ela ainda está viva. Na verdade, está, continua, né? Nós sabemos que a alma dela continua. E se Deus quiser, e eu tenho certeza que ela está em um ótimo lugar. O que ela tinha que passar no destino dela, ela passou. Eu acredito que todos nós temos um destino. Não foi por causa disso ou daquilo outro. Não. Cada um tem o seu destino. Você pode pensar da forma que você quiser, que eu respeito, mas espero que vocês respeitem a forma que eu penso. Acho que todos nós já temos um destino. Deus já traça os nossos destinos. Claro que às vezes a gente desvia ali uma hora ou outra, pode acontecer? Pode, mas Deus dá sempre um jeito, né, da gente voltar para o nosso destino, seja ele qual for. Vamos lembrar que todos nós erramos. Todos nós temos pecados, todos nós fazemos merda. Mas não é por isso que a gente não se coloca no lugar de, aconteceu isso comigo porque eu falei aquilo, eu fiz aquilo, então Deus me puniu. Pelo amor de Deus, né? Quem é você? Se você não vai se julgar, você vai julgar os outros. Ainda mais numa situação delicada dessa. Então vamos parar com isso, gente. Vamos respeitar essa família. Vamos respeitar esse filho, esse pai, essa mãe, esses irmãos. Olha o tanto que eles já sofreram e ainda estão sofrendo. Nem enterraram a moça ainda. Então, já que eu não ia gravar, acabei não aguentando ver aqui e resolvi falar. Fica aqui a minha homenagem para Preta Gil. Essa grande mulher, essa mulher foda, essa pessoa corajosa, que a gente não está colocando nem gênero, o ser humano Preta Gil. A pessoa que empregava um monte de gente, a pessoa que ajudou a sustentar um monte de gente, uma pessoa generosa. Falem das coisas boas. Todos sabem das coisas boas que ela fez, mas ninguém vem falar. A pessoa quer cavucar o que é ruim, que quem sabe se é verdade, porque dá like, porque dá view. Então eu vim aqui como uma forma de homenagear a Preta Gil.
porque hoje eu consegui gravar. Porque esses dias todos eu só chorei e eu não conseguia gravar, não consegui falar. Mas hoje eu vim aqui para dizer obrigado, Preta Gil. Obrigado por ter vindo nesse mundo, por ter alegrado todos nós, por ter trazido tanta alegria para todos nós. Nos seus 50 anos, nós pudemos aí desfrutar da sua carreira durante 20 e poucos anos. Não interessa se você gosta dela ou não, mas ela trouxe alegria a esse mundo, ela trouxe vivacidade a esse mundo, ela trouxe energia, força. Foi uma mulher guerreira, lutadora, enfrentou uma doença como poucos. Então, olha, meus parabéns. Meus parabéns. Você é uma mulher muito, muito digna, de fibra, uma pessoa espetacular, um ser humano, sobretudo isso, um ser humano espetacular. Queria eu ter a metade da sua coragem. Queria eu ter a metade da sua fibra, da sua vivacidade e da sua alegria. Um grande beijo para você. Fique com Deus. Eu sei que você está com Ele. Eu peço que Deus abençoe toda a sua família, que conforte toda a sua família, que dê muita paz no coração de cada um dos seus amigos, que até os amigos entraram, né? Até os amigos as pessoas criticaram, para vocês terem uma ideia. Não bastou criticar ela. Criticaram os amigos também que estavam do lado dela o tempo todo. Mas, enfim, que Deus conforte todos vocês e que ampare vocês nesse momento tão difícil. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.